Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materna e Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o tema promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós contamos com a presença ilustre da McLean Ross. A McLean, eu digo que ela é ilustre porque é mesmo. A função dela é muito importante, né, Mac? Ela é coordenadora da Política de Saúde da Criança do programa Primeira Infância Melhor. Eu acho que é importante começar dizendo que esse é um programa que aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece como PIM, que é o Programa Primeira Infância Melhor. É um programa situado, então, pensado para a população do Rio Grande do Sul. E a McLean vai nos contar um pouquinho sobre como funciona esse programa, quais são as ações, né, Mac? Vamos começar por aí? Pode ser. O que você tem pensado aí com relação especialmente a esse tema, que é a proteção, o apoio ao aleitamento materno? Como que essa política tem pensado em ações voltadas para esse tema? Do PIM mesmo, na verdade, é da saúde da criança, da saúde da mulher, ele é bem mais abrangente, né? Trabalhar com essa temática. Uhum. O PIM, ele foca muito na questão do desenvolvimento infantil, né? Trabalha com a gestante também, mas o tema da promoção, proteção e apoio foi, desde 2014, tem sido trabalhado na nossa região, com envolvimento, né, com formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, e com formação, a gente fez 2 oficinas de formação de tutores, uma em 2015 e uma em 2018, e nesse período a gente começou a trabalhar também com a questão do seminário integrado de aleitamento materno, que a gente trouxe representantes de várias instituições junto, para pensar junto um seminário para ser mais visível, dar mais visibilidade à temática. Então, se fez todo esse trabalho, tem se feito, né? A partir da comissão organizadora desse seminário, a gente evoluiu para um comitê regional de aleitamento materno e alimentação complementar saudável, para pensar em outras ações continuadas, então, de promoção, proteção e apoio, né, ao aleitamento. Uhum. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado, né, na regional, né, nessa temática. O seminário é anual? Anual. Sempre em agosto, que é o mês, né, foi colocado como um mês de apoio, né, ao aleitamento, e vem sempre com a temática da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A gente busca contemplar daí sempre essa temática da SMAN, da UABA. A primeira semana de agosto, né? Primeira semana de agosto, mas a gente faz sempre em outro momento para não ter conflito com outras programações que acontecem, né, em todo mundo, na verdade, né? Uhum. Marca, eu já acompanhei alguns seminários, né? Sim, com certeza. E é muito interessante a participação da população, assim, de profissionais da saúde. Conta um pouquinho para nós quem integra esse seminário ali na plateia, quem está participando, assistindo, contribuindo. São profissionais da saúde dos 33 municípios que formam, né, a nossa regional. Às vezes até vem pessoais de outras regionais, de outras regiões de saúde. Pessoal das maternidades, principalmente, né? Da região, hospitais e as universidades, né? Então, acadêmicos é aberto também para os acadêmicos e todo mundo. Essa é uma característica muito bacana do seminário. E para isso que foi integrado, a né? Integração. Que é a questão de a gente trabalhar junto, né? Que é muito importante. Bom.
Ai, gurias, não dá pra gente resistir, né? Acho que nós três, assim, compomos essa organização do seminário, né? E Desde antes dele existir, né? Então, assim, é muito legal ver toda essa evolução nesse espaço de tempo, assim, de pessoas tão engajadas, né? Nessa... Eu estava lembrando, acho que a minha primeira palestra na Semana de Aleitamento Materno foi em 2014. Que tu tava com um Nós bebezinho. comentamos E eu tava amamentando. eu tava amamentando foi em 2018. Essa foi em 2018, foi com o Matias. Mas em 2014... foi antes do seminário integrado. Foi um outro seminário foi lá na que a gente fez. Lá no seminário da prefeitura, é isso mesmo. O tema era conciliar o aleitamento materno com o trabalho é possível. Eu lembro muito bem que esse era o tema daquele ano, né? Porque cada ano tem uma temática. E eu tinha tido... Eu estava grávida do meu segundo filho, né? Do João. Então, eu sempre associo, assim, a participação à chegada de cada um dos guris na minha vida. E depois tem a experiência do mamaço também, né? Assim, dessa amamentação pública, coletiva, de uma exposição dessa prática que precisa ser muito bem acolhida, né? Pela comunidade. E abrir, né, para a comunidade, é bem isso, né? O mamaço, ele veio no sentido... Porque o seminário foi feito para os profissionais que trabalham e o mamaço foi feito para a população, né? Então, a gente pensou nessa forma de trazer, né, o tema para domínio público, né? Uma coisa que... Para a cidade, para as praças. Teve uma massa que a gente fez no shopping. Teve, então, assim, né, para o coletivo, para o território coletivo. Muito bom. E, Mac, então, nos conta um pouco mais sobre essa questão do comitê, né? Como é que surgiu, qual a função do comitê de aleitamento? Um pouquinho eu já falei que foi uma evolução, né, da comissão organizadora do seminário. A gente viu que precisava estar desenvolvendo outras ações, né? Que não podia ser uma coisa só anual, né? Que a gente tinha que ter ações continuadas, porque para poder atingir, a gente sabe que a gente tem indicadores muito baixos ainda de aleitamento exclusivo, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido para trazer mais pessoas, né, que se interessem dentro dos municípios e que desenvolvam ações nos municípios. Então, a gente fez a solicitação para os secretários, né, de ter representantes dos municípios, de todos os municípios nossos, nesse comitê. E, a partir daí, a gente começou a ver, assim, estratégias, né? O que a gente precisa fortalecer nas equipes, o que a gente precisa. Então, a gente viu, agora a gente está fazendo o curso a oficina, né, de manejo clínico da amamentação, que são pontos, assim, fundamentais para que a equipe se empodere para poder trabalhar melhor, né? E a gente vê que ainda existe muita dificuldade na forma, no manejo mesmo, né? Então, o alinhamento, né, da fala e das práticas, né, dos profissionais é essencial para que isso se desenvolva, né, Maquia? Todos entendem a importância, mas às vezes faltam instrumentalizar no trabalho, né? Então, essa oficina, ela veio bem para isso. Daí, a gente programou ainda para esse ano, talvez, a gente ainda não fez a programação, em relação a habilidades de comunicação só específico, né? De aconselhamento em aleitamento materno, que é um pouquinho mais amplo, né? Que habilidades de comunicação. Então, a gente está pensando nisso. E o outro é em relação às normas brasileiras de comercialização, né? De leites, de fórmulas lácteas, e bico, chupeta e mamadeiras, né? Que também existe toda uma legislação importantíssima e que é muito pouco divulgada. E a gente sabe que o marketing, ele é muito tendencioso para o desestímulo, né, ao aleitamento materno. Então, para a gente brigar com esse marketing, a gente tem que fortalecer a nossa legislação para as pessoas verem que tem muita coisa que podem fazer, né? De ser vigilantes em relação a esse marketing abusivo que a gente... Sim. E é tão interessante essa questão do marketing, né? Porque, por vezes, a gente fala em aulas, né, em outros locais, mas
Mas o que tem a ver o marketing com o aleitamento? Então, acho que está tão longe ainda da realidade que as pessoas não se dão conta que elas vivem esse marketing no seu dia a dia, Com né? certeza. E que não se percebe mesmo. Do quanto que, são quanto afetadas. Quanto são afetadas, porque se tu pegar na internet, só na internet, quando tu olha assim, abre e tu fala em aleitamento, quais são as fotos que aparecem? É bico, chupeta e mamadeira. A gente vem direto. Fala em bebê, lá está estampado com a mamadeira, chupeta, as lembrancinhas de aniversário, bico, chupeta, mamadeira, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito. E isso não pode acontecer, né? Essa coisa que é esse marketing, essa propaganda em relação a essas coisas, ela é proibida, né? Então, Que eu também fiquei pensando agora, né, do quanto às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, né, devem estar pensando, mas de novo o aleitamento precisa ser de um comitê, mas ninguém, né, é um tema parece tão batido, né, parece um tema tão falado, né, e por que a gente está insistindo de novo num comitê, né, nas estratégias? Queria te ouvir um pouco. Mas é exatamente por isso, né? Como é que a gente vai combater, assim, esse marketing abusivo, o poderio das indústrias, tanto farmacêuticas como alimentícias, né? Que gastam milhões em relação a isso. E na verdade, assim, a falta do aleitamento, ela gera custos para a sociedade, não só para a pessoa, claro, né, para a família, para a comunidade e para o país. Porque o que se gasta em termos de tratamento de doenças que poderiam ter sido evitadas lá, se tivesse tido o apoio eficaz e que não tivesse toda essa propaganda, né, contrária ao aleitamento, a gente teria uma economia de muito dinheiro que poderia estar revertendo em outras coisas positivas para a sociedade, né? Então, para a gente combater o marketing, a gente tem que fazer mais marketing, né? Positivo em relação ao aleitamento. Não, e pensando que 40 e poucos por cento, né, da 41, 42% das crianças só são amamentadas, a gente ainda tem que falar muito de aleitamento, né? Muita coisa, muita coisa. Os indicadores ainda são... E cada vez mais a gente tem sobrepeso e obesidade, né? Então, que é outra coisa, né? Que vai ver lá adiante as doenças, né? De hipertensão, diabetes, obesidade, também geram custos também. Então, assim, se a gente for olhar ao longo do tempo, né? O quanto isso é dispendioso, né? A falta do estímulo lá no início, né? A gente vê a importância. Então, eu te ouvindo agora, Má, que fiquei pensando aqui nas vezes em que eu já escutei de mulheres, assim, que elas se sentem massacradas pelo discurso pró-aleitamento, sabe? Como que aprisionadas nessa função materna, né? E que há um discurso que coloca a mulher exclusivamente, por um tempo, numa função ali de maternar e de entrega à criança. Então, eu fiquei pensando aqui que não há só uma resistência, eu acho que a resistência maior é midiática, é da indústria, mas não só. Tem também uma resistência produzida por um certo discurso de liberdade das mulheres e que associa o aleitamento materno a um certo aprisionamento. O que tu acha disso? É um desafio também? É um desafio, com certeza. Só que hoje mesmo a gente está no curso, né? A gente estava discutindo. Obviamente que a gente tem que respeitar, né, a posição da mulher. Mas a opção de amamentar ou não, ela tem que ser uma opção instrumentalizada, assim. Ela tem que saber o que isso vai acontecer, o que vai gerar, né? Ela tem que saber fazer uma opção consciente de amamentar ou não amamentar, né? Mas, óbvio que ela tem livre-arbítrio, né? Mas ela tem que ter uma bem orientada, né, em relação aos riscos e benefícios, aos prós e os contras. Para que ela possa efetivamente escolher. Sim, de uma forma bem... consciente. Né, bem...
Consciente, porque Bem consciente, com certeza. muitas mulheres dizem o seguinte: esse monte de informação sobre os benefícios do aleitamento materno, isso o que gera nas mulheres é culpa, né? Porque ou elas são aprisionadas nessa função, ou elas decidem não exercer essa função e essa atividade e carregam consigo a culpa, né? Porque, os benefícios do aleitamento materno. Então, sabe que esse discurso, ele é crescente. Sim. No Brasil e no mundo, né? Mas não é fácil. Assim, tem coisas que a gente... Na verdade, eu acho que muita coisa tem momentos, né? Momentos, às vezes, que a gente vê momentos que já tiveram, que tinham muito aleitamento. Tem um momento em que teve decréscimo muito grande do aleitamento, depois veio. Então, assim, são coisas que vão evoluindo, só que a gente tem que trabalhar na questão da conscientização, né? Acho que a gente não pode dizer que a gente é autossuficiente e que vai determinar que as pessoas vão agir dessa ou daquela forma, né? Nada na vida, né? Então, e no aleitamento também não. Claro que a mulher tem, né, direito de decidir ter filho, não ter filho, né, gestar ou não gestar, ou amamentar ou não amamentar, mas tem que ser tudo muito embasado, muito consciente. Cada escolha é uma renúncia. E ela tem que saber o que pode gerar isso, né? Quais são as renúncias que estão em jogo também nessa... Outras que podem estar vindo aí por trás, né? Tá certo. Mac, tem mais algum desafio hoje que tu percebe, assim, atualmente, que ainda se mantém com relação à ação, à atuação do comitê ou da política de saúde da criança, do programa Primeira Infância Melhor? Eu vou falar em relação ao aleitamento. Acho que na nossa região aqui, um grande desafio que a gente tem é o nosso banco de leite, né? Que a gente quer muito que tenha, e que a gente fica envergonhado de não ter ainda, né? Uma região que tem várias universidades, tem uma população, né? E o banco de leite pode trazer, assim, benefícios para os prematurinhos e também para a comunidade, porque mulheres que com dificuldade de amamentação também podem recorrer ao banco de leite. Vamos explicar o que é um banco de leite? O que é? O banco de leite, ele é um serviço que deve funcionar em um hospital que tenha UTI NEL, né? Isso é uma orientação da rede de bancos de leite do Brasil. E ele serve para quê? É para a mulher doar o leite excedente, as mulheres que estão com seus bebês em casa, e ela tem produção, muitas têm produção aumentada, e elas têm aquela sobra de leite, né? E podem estar doando e beneficiando outras crianças. E para aquelas mães que estão internadas também, que têm o seu bebezinho na UTI, né? E para tirar o leite enquanto ele não está conseguindo mamar via oral pela boquinha, né? E aí ser complementado e se fazer a orientação. E ele vai pasteurizar esse leite que seja para outra criança, que não seja para o próprio filho, né? Vai ser pasteurizado esse leite e aí podendo ser utilizado, então, para as outras crianças. Acho que isso é muito importante, Mac, porque quando a gente diz que uma mulher que tem uma produção de leite excedente pode fazer uma doação, alguém que está nos escutando pode supor que essa mulher que tem produção de leite excedente pode amamentar o sobrinho, o vizinho, amamentar assim no seu próprio peito, ou fazer uma extração doméstica e amamentar outra criança. Isso pode? Não pode. Não, a amamentação, infelizmente, a gente sabe, né, que, inclusive, hoje também saiu, conversamos sobre isso, ainda tem muita amamentação cruzada. E como pode estar transmitindo algumas doenças, né, então não tem essa possibilidade. A gente contraindica, né, a amamentação cruzada. Então, o banco de leite serviria para isso, né? Receber esse leite excedente, pasteurizar para poder ser utilizado. Sem risco de contaminação. Sem um risco de contaminação. E o banco de leite também tem a função, como tu disseste, né? Educativa, acho que é bom ressaltar, também, de educação, né? De proteção, de apoio. Se tiver alguma dificuldade, tem um local, né? Onde pode... Com profissionais qualificados para trabalhar com a questão. E outra dificuldade,
outras talvez, dificuldades que a gente vê em relação à licença maternidade ainda de 4 meses em várias instituições, né, públicas e privadas ainda, que atrapalha muito. Se fala, né, que o aleitamento deve ser exclusivo até o 6º mês, mas as mulheres têm que voltar ao trabalho a partir do 4º mês, e isso existe, né, existem formas de ter um benefício, né, de ampliando essa licença maternidade, tendo uma sala de apoio à amamentação, tu pode estar tendo para a tua empresa alguns benefícios, né, de redução de impostos, enfim, né, e ainda é muito pouco trabalhada ainda aqui na região, e a gente tem tentado ir conversando, né, com as pessoas para tentar levar isso, né, para se trazer. Mac, eu acho que os temas que a gente abordou aqui, os desafios mesmo agora que você acabou de trazer, são comuns a muitas regiões, a muitos municípios brasileiros. Então, eu imagino que muita gente que está nos escutando aqui está também tendo ideias sobre o que pode implementar, o que falta no seu município, né? Como articular ações que visem o apoio, né? E a proteção ao aleitamento humano, aleitamento materno, Sim, né? Que agora a gente vai começar a chamar de humano, então estamos em transição, né? Humano, isso. Me lembrei agora do termo Sim. que está sendo cada vez mais utilizado. Mais utilizado. Mais inclusivo. Sim. Mac, muito, muito obrigada pela tua participação no programa de hoje. Gostei muito de te agradeço. ouvir. Muito obrigada. Espero que tenhamos outras oportunidades para contar as novas experiências. Com certeza. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais. Enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_benedetti e do mestrado é @mestradoprofmi. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Mac. Obrigada a vocês.